Há momentos em que tomamos novas decisões, mudamos de cenário, mas de repente ali está o mesmo abismo, a mesma dor, o mesmo erro, com outra face, outro nome. Não é falta de atenção, é como se algo dentro de nós quisesse repetir. A mente até pode mudar de direção, mas o coração carrega memórias que não foram digeridas, e enquanto elas dormirem, os caminhos se curvam e nos trazem de volta, não por punição, mas por convite. O que você disse me lembra aquela sensação de déjà vu existencial, como se houvesse um roteiro invisível, gravado em camadas que não acessamos pela lógica. E toda vez que tentamos escapar, ele apenas muda de roupa e retorna. Sim, e em vez de chamarmos isso de erro, talvez devêssemos ver como um ciclo que só se repete, até que tenhamos presença suficiente para atravessar, e não mais fugir. Na psicologia, chamamos isso de compulsão à repetição. É como se o inconsciente buscasse a cura por meio da reencenação. A situação retorna, não porque somos fracos, mas porque há algo ali que ainda precisa ser compreendido, vivido, atravessado. A psique tenta completar um ciclo que ficou aberto, mesmo que o ego resista a olhar para ele. Isso ecoa profundamente no que chamamos de ciclo do samsara, o giro contínuo da roda, movido pelo desejo, pela aversão e pela ignorância. Cada retorno é uma chance de ver o que antes não foi visto. A repetição não é punição, é convite. A vida insiste não por crueldade, mas por compaixão. De certo modo, é como se uma forma interna permanecesse inacabada, e por isso tenta se manifestar. Toma corpo no mundo externo, se projeta no outro, se encena no destino. O trauma não resolvido se transforma em padrão, e aquilo que negamos em nós passa a escrever os caminhos por onde andamos sem perceber. E quando a dor é empurrada para o esquecimento, ela não cessa, apenas muda de pele. A mente inventa histórias para se proteger, mas o sofrimento volta com outra voz, outro rosto, e insiste, até que possamos escutá-lo como quem ouve um mestre, e não mais um inimigo. Exato. Quando um conteúdo inconsciente fica dissociado, ele não apenas volta, ele assume o controle. Agimos sem saber o porquê. A vida parece nos acontecer, mas na verdade é o inconsciente que dirige a cena, esperando ser reconhecido. É como sonhar com os olhos abertos. Continuamos nos movendo, mas seguimos adormecidos. A repetição é esse sonho tentando acordar aquele que sonha, e enquanto não despertamos, ele se repete. Isso me faz pensar no que acontece em análise. O verdadeiro insight não nasce só da lógica. Ele emerge quando aquilo que estava oculto se revela ao olhar atento da consciência. É como acender uma luz num porão antigo e, nesse instante silencioso, algo se desamarra. A repetição começa a enfraquecer. Que aquilo que é visto com clareza já não precisa mais gritar. O sofrimento só se repete enquanto for ignorado, mas quando é acolhido com lucidez e ternura, pode se tornar sabedoria. No fundo, estamos descrevendo a mesma dinâmica. Você com a roda do samsara, eu com a compulsão, a repetição. Ambos falamos da alma tentando se curar, por meio da volta àquilo que ainda não foi integrado. Dois caminhos, uma só busca. Enquanto o inconsciente clama por integração, o espírito clama por presença, e os dois se encontram, no instante em que deixamos de fugir e finalmente escutamos. Quem caminha sem consciência, caminha em círculos, mas quem começa a observar o círculo, dá início ao traço da espiral. A repetição se transforma em caminho, se houver presença. O que você disse me toca, porque de fato, o que é inconsciente, repete. Mas aquilo que se torna visível à consciência pode ser transformado. Quando algo que estava oculto assume uma forma simbólica, quando conseguimos dar contorno ao que era apenas sombra, o ciclo começa a se abrir. Não se trata de impedir o padrão, mas de lançar luz sobre ele. E isso só é possível quando paramos de correr daquilo que mais nos assusta em nós mesmos. É como acender uma lamparina numa sala onde se tropeça há anos, e então, num instante, percebemos que o obstáculo não estava no chão, mas na escuridão, e com essa luz, nasce também uma ternura por quem tropeçou tantas vezes ali. Só quando olhamos o erro com compaixão, ele deixa de ser erro. Essa ternura é essencial. Muitos se julgam duramente por repetirem os mesmos padrões, mas ignoram que há um chamado ali.
O erro retorna não como castigo, mas como possibilidade. É uma parte esquecida de nós, pedindo para ser reconhecida, integrada, reincluída no todo. Sem isso, continuamos a projetar a dor no outro, a encenar no mundo aquilo que ainda não conseguimos sustentar por dentro. E enquanto esse reconhecimento não acontece, a roda continua a girar, não por crueldade da existência, mas por sua sabedoria silenciosa. A vida não castiga, ela apenas devolve com paciência infinita as lições que ainda não fomos capazes de acolher. Ela repete o que precisa ser curado, até que o coração esteja pronto. E quando, enfim, o coração está pronto, o padrão não precisa mais se repetir. Não porque desapareceu, mas porque foi compreendido. A repetição, nesse ponto, revela-se como um impulso de individuação, um esforço da alma para nos conduzir à inteireza. Mesmo que no início tudo pareça apenas dor. Talvez por isso, a dor se torne mestra, quando deixamos de fugir dela. Ela é uma flecha que aponta para dentro, e cada volta que damos, cada tropeço repetido, cada passo em falso, nos leva mais fundo, se estivermos com os olhos despertos. O caminho nunca foi uma linha reta, ele é espiralado, como a própria consciência em expansão. Essa metáfora da espiral sempre me falou alto, porque, ao contrário do círculo, ela não se fecha em si. Ela sobe, se expande, se amplia. E mesmo que a paisagem pareça a mesma, o lugar interno de onde a observamos já não é. Repetimos, sim, mas de um novo ponto de vista. E é aí que começa a verdadeira liberdade. Liberdade, então, não é ausência de repetição, é clareza durante a repetição. Quando olhamos para o velho, com olhos novos, quando o gesto automático se torna consciente, e nesse instante, o samsara se transforma em despertar. E é justamente aí que acontece a grande virada. O momento em que deixamos de perguntar por que isso está acontecendo de novo e começamos a perguntar o que essa repetição quer me revelar sobre mim mesmo. Quando essa pergunta surge, o erro deixa de ser punição. Ele se revela como um portal. O ciclo não precisa mais ser rompido à força. Ele se desfaz por reconhecimento. Lembro-me de um sonho que tive em minha juventude. Sonhava que caminhava por uma estrada antiga, de pedra, ladeada por árvores secas. Eu seguia em frente, dobrava esquinas, escolhia novos caminhos, mas de alguma forma, sempre retornava ao mesmo ponto. A mesma pedra, no meio do caminho. Acordei inquieto. Na época, pensei que era apenas um labirinto sem saída. Hoje, porém, enxergo com outros olhos. Aquilo era a imagem do meu próprio psiquismo, me dizendo que havia algo em mim que eu não podia contornar. Algo que exigia ser tocado, atravessado. É curioso como esse tipo de sonho não fala só de você, fala de todos nós, porque todos, em algum momento, sonhamos com esse ponto de retorno. Mas, ao despertarmos, o sonho muda de roupa. Ele se disfarça de vida, de padrões afetivos, de escolhas repetidas, de caminhos que insistem em nos levar de volta ao mesmo lugar interno. E não voltamos por fraqueza. Voltamos porque ainda há algo ali, esperando ser escutado. Sim, e essa escuta é sempre sutil. A repetição é o chamado do inconsciente. Ela não se impõe, ela sussurra, com imagens, sintomas, relações. E sussurra sempre a mesma coisa. O que foi deixado para trás ainda vive em você. A sombra não quer nos punir, ela apenas deseja ser olhada, deseja existir, dentro do todo que somos. E olhar, Jung, não é tentar corrigir, é acolher. Acolher como se acolhe uma criança assustada, sem forçá-la a ser outra coisa, sem pressa em transformá-la. O que se repete está pedindo escuta, está pedindo silêncio, está pedindo presença, mas não qualquer presença, e sim aquela que sustenta, mesmo sem saber o que fazer. É impressionante como aquilo que mais evitamos fazer é justamente o que mais nos habita. E enquanto fugimos, a vida segue criando cenários, com pessoas, situações, tropeços inesperados. Tudo isso a serviço de um reencontro. A alma parece ter um desejo secreto de se tornar inteira, mesmo que para isso precise nos fazer cair 10, 100 vezes no mesmo lugar. E quando por fim paramos de cair, não por rendição, mas por um cansaço sagrado, algo dentro de nós finalmente ouve, não uma resposta pronta, mas um eco, um reconhecimento. E esse eco, Jung, esse eco é o prenúncio do fim da repetição. Repetimos o que não compreendemos, mas também o que esquecemos de amar em nós. Aquilo que rejeitamos, por vergonha, por medo, por dor, encontra uma forma de retornar.
porque tudo o que é excluído busca integração, e essa busca, quando negada, acaba se manifestando como destino. Sim, e talvez seja justamente por isso que a repetição não é castigo, mas tentativa. Tentativa da vida de nos reconciliar com o que foi dividido. Não é punição, é ponte. A mente costuma ver os ciclos como fracasso, mas o coração, desperto, reconhece neles um compasso mais profundo, um ritmo que nos convida, insistentemente, a voltar para o que ficou para trás. Não para nos aprisionar, mas para nos completar. E essa completude não chega de forma abrupta. A consciência, quando vem, não chega como raio, chega como brasa. Vai aquecendo, devagar, tudo o que estava congelado. Às vezes, leva anos, mas então, um dia, aquela situação que antes nos paralisava começa a se transformar, e não porque ela mudou, mas porque finalmente nos tornamos capazes de olhá-la, sem fugir, e com amor. Quando o amor toca a sombra, ela se transforma, não desaparece, mas já não conduz. Ela se torna parte do todo, um traço na tapeçaria da alma, já não um nó, mas um fio. E é nesse fio que a consciência começa a abordar novos caminhos. Ela não apaga a dor, mas a torna habitável. A consciência cria espaço interno, espaço onde antes só havia urgência, repetição, automatismo. E é nesse espaço que algo novo pode, enfim, nascer. Como se o ciclo, ao ser compreendido, começasse a se desfazer. E quando esse ciclo começa a se dissolver, o erro também muda de forma, deixa de ser algo a temer e passa a ser lembrado com reverência, porque foi ele que nos trouxe de volta à escuta, ao silêncio, a esse instante em que, finalmente, estamos presentes, inteiros. Inteiros. É bonito pensar assim. E quando a psique é respeitada, ela revela caminhos que antes pareciam fechados. Os sonhos mudam, as relações se transformam. E não porque nos tornamos perfeitos, mas porque aprendemos a andar com a imperfeição, sem mais julgá-la como falha. Porque a paz, Jung, não nasce da pureza, mas da aceitação compassiva da nossa natureza mutável. É justamente no abraço da impermanência que floresce a liberdade. Quem sabe, então, nunca tenhamos sido prisioneiros do destino, apenas aprendizes do mesmo ensinamento. Cada retorno é uma nova chance de escutar, de ver por outro ângulo, de responder com um gesto diferente. E quando isso finalmente acontece, quando o gesto se transforma, a repetição não se repete. Há caminho, a liberdade, o ciclo se expande em espiral, e seguimos adiante, mesmo ao revisitar o passado. Porque já não somos mais os mesmos que voltam. Talvez nesse ponto a pergunta mude. Já não seja mais porque repito, mas sim, o que posso escutar aqui que nunca escutei antes? O que esta dor, esta situação, este retorno estão tentando me ensinar sobre mim? E essa resposta, ela não brota da mente ansiosa, nem da lógica que busca resolver. Ela emerge do espaço onde o silêncio toca o coração, ali onde as perguntas cessam e o reconhecimento começa. E é nesse reconhecimento que tudo se transforma. Não com euforia, mas com um gesto íntimo, quase imperceptível. Como quem, ao invés de fugir da própria sombra, decide se sentar ao lado dela, em silêncio. E nessa quietude, o ciclo se desfaz, não como encerramento, mas como retorno ao que é essencial, a presença, a humildade, a liberdade de ser quem somos, com todas as nossas imperfeições. E aí, a repetição perde o peso e ganha outro nome. Ela já não é o fantasma de um trauma, mas a semente de uma nova consciência. E quando essa semente germina, o coração entende. Nada do que se repetiu foi em vão. Cada passo no mesmo lugar era, na verdade, um passo mais fundo. E a espiral, enfim, se revela. A alma caminha, não mais em círculos, mas em direção ao centro. E no centro, não há mais erro, não há mais pressa. Há apenas um silêncio vivo, cheio de tudo aquilo que um dia buscamos fora. Talvez esse seja o maior gesto de liberdade. Não impedir a repetição, mas compreendê-la tão profundamente que ela já não precise mais acontecer. Como quem olha para o ciclo e vê nele não mais uma prisão, mas um portal.